Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador William Coelho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Foi. Ata da 92ª sessão ordinária em 30 de outubro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e Rocal a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Hinaldo Silva, Tereza Berg, Ítalo Ciba, Cláudio Castro, Otônio de Paula, Rocal, Paulo Pinheiro, Jair da Mendes Gomes, Leandro Lira, Fernando William e Tarcísio Mota, assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leandro Lira, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 19 minutos. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador William Coelho, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereador Hinaldo. Todos nós estamos acompanhando o drama que vive a saúde na cidade do Rio de Janeiro. Semana retrasada tivemos aqui uma audiência pública, né, realizada pela Comissão de Orçamento. Essa audiência aconteceu na sala das comissões e tivemos aqui a presença, né, do secretário Paulo Messina e também, que é o chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil, e a secretária de Saúde, né? E nessa audiência foi falado ali, foi tratado não só do corte, né, da redução de 13% que a saúde vai sofrer no ano de 2019, mas também foi falado da reestruturação, da readequação da rede de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, pela manhã, o secretário-chefe da Casa Civil, ele deu uma entrevista ao Bom Dia Rio, e logo em seguida tivemos aí um episódio na Clínica da Família, se eu não me engano, Ana Maria, em Vila Cosmos, onde algumas pessoas alegaram que foram à Clínica da Família e tiveram que voltar para casa porque não ia ter atendimento. E um fato que me deixou muito indignado foi a questão de ver, né, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Messina, ele foi pessoalmente a esta Clínica da Família e perguntou, né, para a gestora da clínica, eu não sei o nome, mas está lá, foi matéria agora à tarde no RJTV, ele perguntou quem tinha determinado, quem tinha dado a ordem, né, para que aquelas pessoas pudessem voltar para casa. E é nesse ponto que existe um grande equívoco do secretário, que na verdade ele deveria ter perguntado se o salário daqueles funcionários estão em dia. Ele deveria ter perguntado, vereador Paulo Pinheiro, se existe medicamento, se existem insumos básicos para que aquelas pessoas fossem atendidas naquela unidade. Segundo informações, essa unidade é uma das melhores da cidade. Na CAP 3.3 ela está entre as 5 melhores, com uma equipe excelente, com uma gestora comprometida. E é claro, né, que é dever da Clínica da Família fazer os atendimentos. Isso é óbvio.
mas também é dever da prefeitura fazer os pagamentos. Eu posso citar aqui como exemplo, lá na 5.3, onde os funcionários receberam apenas 10% do salário. E aí, como vamos exigir que esses funcionários trabalhem focados? Como vamos exigir isso? Mas mesmo assim, mesmo sem salário, eles estão lá, trabalhando, se dedicando, buscando dar o atendimento adequado ao cidadão. Mas parece que isso não é compreendido pelo nosso secretário da Casa Civil, Paulo Messina. Então eu queria aqui, em primeiro lugar, me solidarizar, né, com aquela gestora que foi exposta nos meios de comunicação, né, como tomando um esporro do secretário da Casa Civil, quando na verdade a pergunta dele deveria ter sido outra. Repito, ele deveria ter chegado à clínica da família e ter perguntado: o seu salário está em dia? A clínica da família tem medicamento? Tem insumos básicos? Eu acabei de receber, hoje na parte da manhã, uma denúncia de que no UPA de Sepetiba, né, acabou os medicamentos na UPA de Sepetiba. Minha irmã acabou de sair da UPA, foi levar minha sobrinha que estava com dificuldade na respiração. O médico informou que o UPA está sem medicação, nem oxigênio para fazer nebulização. Essa é a pergunta que o secretário deveria ter feito àquela gestora. Então, eu venho aqui me solidarizar e dizer que é muito difícil fazer, né, um atendimento adequado. O próprio Fachel, que estava entrevistando o secretário, ele falou ali, estava falando da saúde, depois ele entrou, vereador Hinaldo, na questão do transporte, né? E como se falar em política pública de transporte, se em apenas 1 ano e 10 meses trocamos o secretário 4 vezes. Em 1 ano e 10 meses trocamos o secretário de saúde 3 vezes. Então realmente é muito difícil entender, mas eu quero aqui me solidarizar com os profissionais da saúde, que mesmo sem condições, que mesmo sem salário, sem pagamento, estão lá suando a camisa, né, para dar, diante de todas as dificuldades, para dar um atendimento adequado à população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Hinaldo, desculpa aqui que eu estou, coisa de velho, a gente depois de uma certa idade tem uns lapsos. Vereador Hinaldo, que preside a comissão, que preside os trabalhos da mesa hoje. Senhores vereadores presentes, vereador César Maia, senhores funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e evidentemente vão assistir durante o dia pela internet. Eu vou usar hoje 2 horários, como eu estou falando muito sempre aqui, eu vou falar nesse horário, estou inscrito para falar às 16h40. Então eu vou tentar dividir em 2 partes. Começando com o que falou o vereador William Coelho. Nós estamos assistindo, senhor presidente, e aí eu queria que se tirasse qualquer conotação
política, partidária, ideológica, que todos nós temos. É mentira dizer que nenhum de nós tem ideologia, que nenhum de nós tem preferências. Mas, tirando isso, senhor vereador, eu queria lembrar, senhores vereadores, o que vem acontecendo nas últimas horas no Rio de Janeiro, em relação à saúde, é um fato vergonhoso. Vergonhoso. O RJTV, hoje, meio-dia, mostrou algo tão vergonhoso quanto que já vinha acontecendo antes. Num determinado momento, desde o início do ano, eu brincava sempre aqui com as qualidades do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, que realmente é um cidadão preparado, é um vereador que sempre trabalhou bem no seu mandato e que na Casa Civil tem interpretado um papel importante de defesa. Eu acho que se não fosse ele, o Crivella já tinha ido embora há muito tempo. Agora, porque eu chamo o primeiro-ministro Paulo Messina, eu acho que ele esqueceu os limites das coisas. Nessa audiência que o vereador William Coelho falou há pouco, foi há 15 dias atrás, audiência da Comissão de Finanças, com a Comissão de Saúde, que estavam presentes, foi logo o início da nossa discussão, da nossa divergência, que ele queria falar. Eu pedi à vereadora Rosa, e ela também intercedeu junto a ele, que ele não podia falar antes, falar ao pessoal da saúde. Ele resolveu bancar que ele não é só primeiro-ministro, ele também é o secretário de saúde. Não é possível, eu não consigo acreditar nisso que eu estou vendo. Ele assume o comando da saúde, cria uma subsecretaria e pega metade do orçamento da saúde para ele tomar conta, ele da Casa Civil, e ele começa, até aí tudo bem, a decisão do governo. Aí ele começa a fazer uma coisa mais grave, ele começa a discutir com as pessoas a parte técnica. Ele é um excelente profissional, é um excelente vereador, mas ele não é um técnico, ele não é um profissional de saúde que possa discutir isso que ele foi. E aí ele tem mais ousadia ainda. Ele chama uma entrevista coletiva ontem e ele explica quais são as modificações técnicas que tem na saúde, cometendo uma série de erros. Não pode se deixar que isso aconteça dessa maneira. E hoje a televisão mostra uma cena que é realmente o máximo da humilhação que eu posso ver. Ele resolve, ele foi ao Bom Dia Rio, e ao vivo apresentaram lá numa clínica da família em Vila Cosmos, né? Vila Cosmos, pessoas não eram atendidas. Ele, pela televisão, disse que ia demitir quem estivesse lá, se aquilo tivesse verdade. Terminado o programa, para o RJ2, na hora do almoço, ele aparece, entrando, saltando do seu carro, um carro que o levava lá, na porta da clínica, e ele caminha na frente e a secretária de saúde vai correndo atrás dele. Um fato vergonhoso. Eu me senti humilhado. Não é possível que ele faça. Chegou lá e fez de uma agressividade com a diretora da unidade de saúde. E aí o que aconteceu? Teve um bate-boca, porque a vereadora Rosa Fernandes chegou lá, e teve um bate-boca enorme, a vereadora dizendo que conhece a clínica, que a clínica funciona muito bem, que ele não pode fazer uma cena desmoralizante para nós que somos profissionais de saúde. Nós queremos saber, cadê a Secretaria de Saúde? Porque não pode. O vereador Messina fez um desenho que apresentou ontem e que aparece hoje na imprensa. Para que o resultado seja como ele quer, ele mudou as áreas da cidade. A cidade já tem geograficamente uma divisão em área de planejamento. Área de planejamento 1, que é o centro da cidade, Catumbi, São Cristóvão, bairros em volta. A área 2.1, que é a Zona Sul. A área 2.2, que é Tijuca, Grande Tijuca, Méria, etc. Chegando às áreas da Zona Oeste. A área 3.3, que é a área 3.1 da Leopoldina. A área 3.2, que é do Méria, Grande Méia. A área 3.3, que é a área da Penha, Pavuna, Madureira, aqueles bairros em volta. Depois a 5.1, que é Bangu, 5.2, Campo Grande, 5.3, Santa Cruz. Esse é o mapa da cidade. Ele refez o mapa. Ele começa a dizer que na área de Bangu estão pessoas de classe média. E apresenta isso, dizendo que os cortes que ele está fazendo, e eu vou falar isso com detalhes depois,
os cortes que ele está fazendo são cortes apenas em área de baixo IDH. Ninguém é burro nem idiota, vereador. Ninguém é burro nem idiota, nem ninguém vai ficar abaixando a cabeça para os desejos. Se o governo, se o prefeito Crivella acha que tem que ser assim, tem que desmoralizar as secretarias, como ele tem feito aqui, ele vem na reunião da Secretaria de Cultura, ele vem na Secretaria, ou seja, ele se acha o supersecretário. É claro que ele é o chefe da Casa Civil, que ele é o, como eu brinco, ele é o Paulo Guedes do Crivella, o posto Ipiranga do Crivella, tudo bem, é um desejo, uma orientação que o governo deu para ele. Agora ele não pode se aboletar da posição de técnico para falar o que ele falou. Aí ele diz o seguinte, como se alguém fosse idiota, não fosse ver, nós só diminuímos a equipe de saúde da família nas áreas de IDH mais alto, nas áreas de IDH mais baixo não fizemos. Eu queria que o senhor entendesse o documento que é muito claro, que ele distribuiu à imprensa, e esse é outro fato importante que eu quero falar. Aqui estão os cortes que ele determinou, não foi a Secretaria de Saúde, ele determinou. Alguém acha que a área de Ramos e os bairros adjacentes da Leopoldina são áreas de alto IDH? Pois é, lá ele retirou 15 equipes de saúde da família. Na área de Irajá, Madureira e adjacências, que também acho que não é área de alto IDH, ele retirou 26 clínicas da família, 26 equipes de saúde da família. Barra, Jacarepaguá, que cometem um dos maiores absurdos, fazem também o prefeito se expor a situações absolutamente desnecessárias. O prefeito vem dizer que na Barra da Tijuca a cobertura saúde da família é 100%. Saiba, prefeito, ouça que alguém lhe diga, a Barra da Tijuca, que não é Jacarepaguá, Recreio ou Vargem, a Barra da Tijuca tem uma clínica da família, a clínica da família José Souza Erdi, que fica na Avenida Ayrton Senna. Essa clínica tem 3 equipes de saúde da família. Cada equipe de saúde da família atende a 3 mil pessoas. Então, as 3 equipes, 9 mil. A Barra não tem 9 mil pessoas. O último censo, 2010, a Barra tinha 135 mil pessoas. E, evidentemente, que essa população duplicou, até triplicou, segundo as avaliações lá. Então, a Barra não tem 100% de cobertura. É claro que onde o prefeito mora, ninguém vai fazer, o agente comunitário não vai dar prioridade para a península onde ele mora. Então, o que nós estamos vendo é uma série de incoerências, de responsabilidades, de notícias erradas. O senhor pode me confirmar, a área de Bangu é uma área de alto IDH? Pois bem, na área de Bangu são cortadas 44 equipes de saúde da família, enquanto que na Zona Sul são cortadas 15 equipes de saúde da família. Enquanto em Campo Grande são cortadas 27 equipes, na área da Tijuca, área Grande Tijuca, são 11 equipes. Portanto, não é verdade, ele criou um mapa ali, que é um mapa, deve ser da Messinolândia, um lugar diferente que é aquele mapa que ele botou, porque a verdade não é essa. A verdade é que os cortes são errados. Os cortes não são feitos corretamente, senhor presidente. Não é verdade que não vai ter sofrimento, claro que vai ter. Eu exemplifiquei ontem para ele, disse que eu estava criando tumulto para a sociedade. Na clínica que eu visitei ontem à tarde, que apareceu na programação no RJ, na televisão, é a clínica de Realengo. Nessa clínica em Realengo, existem 7 equipes de saúde da família. Na área de Realengo e Bangu, tinha 137 equipes. Ele está tirando 44 de lá. Nessa clínica da família, trabalham 7 equipes. E vocês sabem como é que é feito isso. É um georreferenciamento. Ou seja, o que tem perto daquela clínica para as equipes atenderem? São grupos de 3 mil pessoas que são selecionados. Então, cada uma dessas 7 clínicas atende 3 mil pessoas. São 21 mil pessoas ao redor da clínica que são atendidos. Nessa clínica, eu busquei com os profissionais, existiam até ontem inscritos, 1.300, vereador César Maia, 1.300 diabéticos, moradores da área de Realengo. Ninguém vem do Leblon para tratar diabetes em Realengo. Não é verdade isso. Esta clínica, a informação que a direção já tinha lá é que pelo menos 2 das 7 equipes vão ser cortadas. O que vai acontecer com essas 3 mil pessoas que eram dessas outras equipes? Elas vão ter que se enfurnar, penetrar, se infiltrar nas clínicas remanescentes. Alguém pode ser tão idiota de acreditar que a equipe que atende 3 vai atender 6 mil pessoas, o atendimento não vai piorar?
Vai haver condição desses 1.300 pacientes continuarem tratando diabetes? E aí o Messina acha que isso aí é invenção da oposição. Ele não é técnico, ele não sabe o que significa um sujeito que vive numa comunidade, nunca mediu a sua glicose, não tem tratamento, e quando chega o agente comunitário, mede a glicose, vê uma glicose alta, leva esse paciente para o programa de tratamento dentro da clínica da família, dá a medicação para ele, acompanha o tratamento, faz a dieta, fala sobre os exercícios. Para encerrar, ele diz que isso não acontece. Claro que acontece. Ele nunca trabalhou num hospital, nunca trabalhou numa unidade. O senhor vai ver muitas pessoas na emergência do Souza Guiar, do Miguel Couto, chegando lá, aquele cidadão pobre, que nunca conseguiu atendimento, nunca ninguém foi até a casa dele. Esse cidadão, com um pé inchado, com um dedo preto, escurecido, o que é aquilo? É o diabetes que não tratar dele, já causou uma lesão vascular periférica e ele terá que amputar aquele dedo. Ou esse paciente que para de urinar, entra numa insuficiência renal com os rins lesados pelo diabetes não tratado. Ou esse cidadão perde a visão pelo diabetes não tratado. Como é que a irresponsabilidade vem a tal ponto de dizer que não haverá problema para esse tratamento? É claro que haverá problema para esse tratamento. É um crime cometido contra a saúde pública do Rio de Janeiro. Existem trabalhos mostrando que melhora o atendimento com a atenção básica. E mais do que isso, senhor presidente, mais do que isso que eu falei aqui agora, eu quero mostrar aos senhores um fato interessante. Esse é o jornal O Globo de hoje. É um informe publicitário. São 2 folhas, 4 páginas. Deve ter custado um bocado de dinheiro. Quem faz esse informe publicitário? É o 4º Fórum de Saúde Suplementar da Federação Nacional de Saúde Suplementar. São os planos de saúde. O que os planos de saúde discutem num fórum no Rio de Janeiro hoje? E diz o seguinte: a atenção primária privilegia o cuidado mais amplo. O modelo de atenção primária à saúde, que evitaria o excesso de idas aos hospitais e consultas a especialistas, é defendido no 4º Fórum. Diz aqui a doutora Solange Beatriz, um modelo vencedor a ser resseguido no Brasil. A iniciativa privada, os planos de saúde que não estão preocupados com a saúde pública, que querem ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro tem que gastar menos, eles estão avançando naquilo que o governo municipal retrocede. O governo municipal faz o caminho contrário do que a técnica, do que a ciência, do que a iniciativa privada que está aqui está fazendo. O doutor Messina, que eu não chamarei mais de primeiro-ministro, vou chamar agora de doutor Messina, médico generalista, médico de família, o doutor Messina está levando o governo a esse buraco. Mas eu queria falar mais detalhes no outro horário que eu já passei. Agradeço a sua disponibilidade. Queria só lembrar isso. Não é possível que nós aceitemos sem reclamar o que está acontecendo. Isso é um absurdo. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo, e a gente vai ter muito problema por aí. Muito problema por aí. E eu espero que na terça-feira eles venham aqui. As autoridades venham aqui. Evidentemente que o secretário Messina virá para explicar de manhã o orçamento. Os cortes do orçamento que o Jairinho diz que são fake news. Fake news que ele votou. E à tarde ele vem explicar esses cortes na saúde. Espero que ele venha com seus técnicos, porque eu quero saber. Eu não vou pedir, eu exijo como parlamentar uma explicação de quem foi o técnico da saúde que disse para o Messina que esse é o caminho certo. Vamos tentar saber amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na condição de presidente da Comissão de Relações Internacionais, eu procuro acompanhar esse processo de debate que ocorre principalmente a nível nacional. Agora, com a eleição do presidente Bolsonaro, o debate nos diversos temas e áreas se inicia. E ontem se iniciou a discussão e o debate sobre relações exteriores, através de um artigo muito importante,
registrem esses nomes dos embaixadores Hélio Ramos Filho e Marcelo Dantas. São nomes de alta qualificação e que certamente estarão aí na ótica do presidente da República em relação ao preenchimento do cargo de ministro das Relações Exteriores, enfim, e da cúpula do Ministério. O artigo diz assim: o que de fato podemos esperar? A resposta ainda não é clara. Muito vai depender das escolhas que o presidente venha a fazer. Se quiser obter sucesso no front internacional, precisará cercar-se de equipe coesa e fiel. Alguns aspectos do novo governo já estão delineados: a ênfase na agenda da segurança pública, a defesa da propriedade privada e dos valores familiares, o fomento ao empreendedorismo e à inovação, o apoio ao agronegócio e a exploração responsável das riquezas naturais e a retomada do projeto de desenvolvimento abrangente, despojado de viés ideológicos. Mas a diplomacia nacional e internacional, empresários, enfim, muitos se perguntam sobre a política externa. E a política externa? O que de fato podemos esperar? A resposta não é clara. Muito vai depender das escolhas que o presidente venha a fazer. Se quiser obter sucesso no front internacional, como eu dizia acima, precisará cercar-se de equipe coesa e fiel. Não apenas nos cargos de chefia do Itamaraty, mas também na assessoria diplomática do Palácio do Planalto e no comando das principais missões do Brasil no exterior. A tarefa anuncia-se trabalhosa. Sem prejuízo das escolhas a serem feitas, existem elementos indispensáveis para o realinhamento da ação diplomática brasileira com base no interesse nacional. O fator estruturante mais imediato é a necessidade de habilitar a economia brasileira a beneficiar-se dos estímulos externos. Compete à diplomacia criar oportunidades, atrair investimentos, negociar acordos comerciais e garantir a abertura de mercados para os produtos nacionais. A busca desses objetivos precisa ganhar maior protagonismo na agenda externa. Isso implicará, entre outros fatores, fortalecer a Apex e os setores de promoção comercial do Ministério de Relações Exteriores, adotar postura mais assertiva nas negociações da OMC, da Organização Mundial do Comércio, restabelecer a racionalidade econômica do Mercosul e conferir a nosso país maior liberdade para aproximar-se dos Estados Unidos, da União Europeia e das economias asiáticas. Na área político-diplomática, é fundamental que se volte a enfatizar a diplomacia bilateral. A ação externa deve estar centrada em diretrizes objetivas que propiciem maior segurança para as fronteiras nacionais, melhores relações com a imediata vizinhança, diversificação de nossas parcerias internacionais, diálogo aprimorado com as principais potências e fortalecimento de uma imagem positiva do Brasil. No campo da segurança internacional, devemos estar atentos para a crescente articulação entre crime organizado, terrorismo e regimes autoritários. A diplomacia, em coordenação com os órgãos de defesa e inteligência, terá de se situar o país entre os protagonistas no combate a essa aliança explosiva. Nesse esforço, cabe revigorar a atuação regional, construindo iniciativas para o fortalecimento da democracia e o combate ao narcotráfico na América Latina. Também a política para o Oriente Médio precisará de ajustes. Embora devamos seguir atentos aos interesses comerciais do Brasil, será importante adotar postura firme
de condenação ao terrorismo e aos que o financiam. Com respeito aos direitos humanos, ajuste cuidadoso da atuação internacional seria bem-vindo. Desde os anos 90, grupos de orientação liberal progressista têm dominado esse segmento da política externa. Nesse exercício, aplicam o que poderiam chamar de, aspas, bicicleta multilateral, fecha aspas. Aprovam em fóruns multilaterais textos que contradizem ou vão muito além do disposto na legislação do país. Em seguida, buscam internalizar esses textos, tornando-os parte do arcabouço legal brasileiro. Assim, vão contornando obstáculos ao avanço da agenda. É o caso dos grupos favoráveis à legalização do aborto. Ao coibir a prática de, aspas, pedaladas diplomáticas, aspas, o governo não deve incorrer no erro de romper com os mecanismos internacionais de promoção das liberdades civis. Pelo contrário, precisamos atuar com firmeza e serenidade nesses foros, promovendo iniciativas em sintonia com as aspirações da sociedade brasileira. Temos um papel importante a desempenhar na promoção dos direitos de deficientes físicos, idosos e crianças, na defesa da democracia, do pluralismo político e da liberdade de culto e no combate a toda forma de extremismo. Outra questão que exige cuidado é o tema da mudança do clima. Nas últimas décadas, o Brasil esforçou-se em assumir posição de destaque na defesa da agenda ambiental. Esse capital de credibilidade não deve ser desperdiçado. Em 2015, no Acordo de Paris, 174 países adotaram, aspas, contribuições nacionalmente determinadas, fecha aspas, para conter o aquecimento global. As metas brasileiras serão atingidas com relativa tranquilidade em 2025 e 2030, graças à participação dos biocombustíveis e das novas fontes renováveis na matriz energética. É indispensável, no entanto, que a atuação brasileira nos fóruns internacionais ambientais esteja alinhada com as prioridades nacionais. Devemos preservar nossa capacidade soberana de explorar o potencial do país em petróleo e gás, mineração, energia elétrica, infraestrutura de transportes e agronegócio. Tais setores serão fundamentais para o crescimento da economia nos próximos decênios e caberá ao Itamaraty proteger-nos de ingerências externas. Uma diplomacia competente faz-se com constância, sobriedade e ajustes precisos. Como no lema de Rio Branco, nosso grande embaixador, ubique patria memor, devemos ter sempre presente o amor à pátria e a promoção do interesse nacional. Com a inauguração do novo ciclo político, teremos a oportunidade de trazer a política externa brasileira de volta às raízes, lançadas por nosso insuperável barão. Muito obrigado, presidente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação das partes dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Autor, vereador Otônio de Paula. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, do PL número 750, de 2018, de minha autoria,
que permite que veículos a serviço de concessionárias de serviços de utilidade pública gozem de livre parada e estacionamento nos locais de prestação de serviços no território do município, na forma que menciona, e dá outras providências. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente de trabalhos, vereadora Tânia Bastos, eu queria usar meus minutos, vou inclusive combinei de ceder a parte final para o vereador Daniel. Eu vou tentar falar 15 minutos dos meus 20. E o assunto não pode ser outro, não temos um assunto diferente do que o que vem acontecendo aqui na rede pública nas últimas... Pega minha caixa de óculos aí. Nas últimas semanas, né? Minha caixa de óculos, não? Senão eu não enxergo. O que nós estamos vendo aqui claramente, e vimos aqui agora, em primeiro lugar, as mudanças, e queria dizer inicialmente que parabenizo a Secretaria de Saúde pelas medidas tomadas em relação ao Hospital de Acari e a Iabas. Nós estamos pedindo isso há 8 anos. As gorduras do sistema estão aí. Ainda está faltando. Está faltando eles fazerem a mesma coisa no Sejam, que é a OS do Hospital da Ilha. Está faltando eles fazerem isso no SPDM, que é o Hospital Pedro II. Todas essas OS têm gorduras. Não sou eu que falo. São as 26 auditorias que estão lá no Tribunal de Contas, que basta a Secretaria querer convencer. Eu já disse aqui várias vezes, em vários anos, estava falando isso há pouco aqui com a vereadora Rosa, eu sempre dizia, se nós, que somos profissionais de saúde do Rio, vários governos passando, se nós somos taxados de maus gestores, nós somos muito pior reguladores do sistema. O governo anterior, o governo Eduardo Paes, eu cansei de, nessa mesa aí, fazer denúncias de que não havia fiscalização em relação às OS. O Tribunal de Contas mostrava superfaturamento na compra de medicamentos de várias OS. Foi um custo conseguir prender o pessoal da Biotech. E o governo anterior, ainda antes dos caras serem presos, deram o Hospital de Acari para que a Biotech administrasse. Essa briga, os anais dessa casa têm todos os discursos e reclamações que fizemos aqui. É claro que o modelo de atenção primária, é claro que a saúde básica, como é chamada, atenção primária, ela é um sistema que tem que ser implementado e aumentado. É claro que no governo Eduardo Paes isso aconteceu, mas aconteceu irresponsavelmente, a gente concorda com essa avaliação. É claro que isso aconteceu. É claro que eles não tomaram conta das OS, gastamos dinheiro excessivamente. Em nenhum momento, nem a secretaria anterior, nem a atual, conseguiu descobrir por que determinadas OS gastam 10% dos contratos em escritórios de advocacia. Por que várias pessoas que trabalhavam na secretaria foram trabalhar nas OS, ganhando salários altíssimos. Os gastos com o pessoal nas OS é um gasto muito grande. Tem pessoas que fazem a direção dessas OS, muitos ex-funcionários ou funcionários da Secretaria de Saúde, licenciados para executar esses cargos, ganhando 25, 30 mil reais. Aí estão as gorduras para serem tiradas. Em relação ao que o secretário... Outra coisa importante, que eu falei já no primeiro horário, quero repetir aqui. Nós não podemos, e fazemos um apelo para que na próxima reunião isso aconteça. A saúde tem que ser gerenciada por profissionais de saúde. Não é possível que o secretário Messina seja o dono da Secretaria de Saúde. Não pode fazer isso. Está incorrendo em erros. São muitos erros cometidos nesse momento. E vejam só, eu mostrei antes, o caminho escolhido pela Prefeitura do Rio para economizar, essa palavra eu disse ontem, completei a palavra economia. Essa economia é uma economia porca,
porque ela vai fazer com que a prefeitura gaste muito mais dinheiro do que gastava se aprimorasse a atenção primária. Se aprimorasse a atenção primária. E a história, claro que existem problemas, claro que pode existir equipes que não sejam necessárias em determinados locais, mas a culpa, a responsabilidade é da Secretaria de Saúde, que deixou, já são quase 2 anos desse governo. Se o governo atual errou e não fez, por que esse governo não fez? Quando esse governo começou, na área da saúde, quando era secretário o nosso colega Carlos Eduardo, ele fez cortes importantes nas OS, quase 300 milhões de cortes de gorduras, sem mexer nem com os profissionais, nem com a população atendida. O que o secretário Messina faz agora, e acredito que tenha sido respaldado tecnicamente, e quero saber, digo adianto, já que vou cobrar isso, quem fez este estudo? Qual é o profissional de saúde que se responsabiliza por dizer, disse ao Messina que era assim que devia fazer? Eu quero saber quem foi o colega funcionário da Secretaria de Saúde que ofereceu estes detalhes ao secretário Messina. Até porque várias coisas estão erradas. Quando o governo, hoje, encolhe a cobertura de saúde da família, achando que o melhor caminho é economizar dinheiro da atenção básica, ele diz que vai economizar 166 milhões de reais, ele vai ao contrário de todos, de toda a área científica e da própria iniciativa privada. Eu mostrei isso, quero repetir isso aqui, hoje o Globo, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o governo Crivella, o Globo hoje tem um informe publicitário que está aqui, de 4 páginas, que é um congresso que está ocorrendo nesse momento no Rio de Janeiro, que é o congresso da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FENA Saúde. Nos últimos dia 22 e 23, esse congresso aconteceu. O que diz a iniciativa privada? O que as operadoras de plano de saúde estão caminhando? Para o destino contrário da prefeitura. Eles estão ampliando os gastos com a saúde da família. Eles dizem aqui, título da doutora Solange Beatriz, presidente da FENA Saúde, um modelo vencedor a ser seguido no Brasil. A iniciativa privada, para gastar menos e atender melhor, segundo eles, querem o aumento da cobertura de saúde da família. E a prefeitura resolve diminuir a cobertura. Não adianta ele ter a convencer a gente de que não vai haver problema. Claro que vai haver. Ele diz, por exemplo, quando ele vai retirar 44 equipes de saúde da família e bucal da área de Bangu, uma área pobre da cidade, o que ele diz para as pessoas? As 3.000 pessoas estavam numa das equipes que vai ser retirada, que vocês procurem outra equipe. Como é que uma equipe que atende 3.000 pessoas vai poder atender com a mesma qualidade 6.000 ou 9.000 pessoas? É impossível, só dito por alguém que não conhece o que está fazendo. Então nós temos hoje vários erros clamorosos na apresentação ontem do secretário Messina. Ele diz, e fez um gráfico inexistente no Rio de Janeiro. O gráfico que ele fez, vermelho, amarelo e verde, é inexistente, porque a cidade é dividida, como ele passou para a imprensa, por áreas programáticas. Então ele disse que está cortando em áreas, está tirando equipes, a maior parte das equipes são tiradas de áreas de melhor índice de desenvolvimento social. Eu não posso acreditar, e quero alguém que me convença, que tirar 44 equipes de Bangu e tirar 15 equipes da Zona Sul, eu estou privilegiando a área de menor IDH. Não é verdade. Os números estão aqui. Não é verdade. Se eu tiro da Zona Sul, como eu falei, 15, e da Tijuca e Grande Tijuca 17, eu estou tirando menos do que eu estou tirando de Irajá e daqueles bairros em volta de Irajá, onde eu estou tirando exatamente 26 equipes. Portanto, não é verdade os pressupostos que ele coloca aqui, que ele passou para a imprensa. Ele disse que ia mandar para a imprensa algo para que não fosse enrolado o que ele falou, mas ele se enrolou. Ele diz, houve 3 pilares na redução de custos. Frase do primeiro-ministro Messina. Primeira, foco na permanência de equipes em áreas que mais necessitam. Como é que ele me diz uma coisa dessa? Bangu não necessita menos do que a Zona Sul e do que a Tijuca? Então o que ele está falando não tem sustentação com ele mesmo. Segundo, ele diz,
eliminação de equipes de baixa produtividade. A secretária, que depois desses fatos, eu não sei se a secretária é ela mesma, a secretária Beatriz, ela disse aqui numa audiência pública, quando perguntei por que está caindo tanto a produção da atenção básica, por que está atendendo menos, por que estão tendo menos atendimento segundo o Ministério da Saúde. Ela disse, por problemas, vereador, que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Várias equipes, nós não estamos conseguindo pagar em dia e os profissionais não vão trabalhar. Então, não vai o médico, não vai o enfermeiro, não vai o agente comunitário, cai o número de procedimentos, por isso está caindo. Segundo, várias e várias áreas de risco, nós tivemos que fechar equipes, fechar clínicas da família durante o dia por causa dos tiroteios. Então, a baixa produção tem muito a ver com as condições de trabalho oferecidas para esses profissionais. Além do mais, o trabalho com as OS, eu sou a cavaleiro porque há 8 anos eu subo aqui nessa tribuna para dizer que é uma má escolha. Entregar a gestão, a iniciativa privada, a OS, é uma péssima escolha, porque eles não estão entregando o serviço que se comprometem. E o exemplo foi muito claro, está lógico, aqui de algumas semanas atrás, fui visitar o Hospital Pedro II em Santa Cruz, que tem 20 leitos de CTI fechados, apesar do contrato, eles pagarem o contrato cheio. E ele tem 20 leitos fechados porque não tem dinheiro, porque estão atrasando o pagamento. O Hospital da Ilha, que a vereadora Tânia conhece bem, o que acontece lá? Sem pagamento, fecha leitos. Fecha leitos. Por que nenhuma providência foi tomada? E não é agora que fechou o leito. O leito está fechado desde o início do ano. O Hospital Albert Schweitzer, 30 leitos de CTI fechados e a Prefeitura pagando o contrato cheio. Por que não cortou isso? Por que não foi buscar as informações que o Tribunal de Contas tem das auditorias com essas OS desses contratos todos? Então, acho que nós estamos diante de uma grave situação. O governo tomou uma atitude, tomou uma decisão absolutamente contrária à realidade. Pegar 166 milhões da atenção primária e ao invés de investir mais na atenção primária, entregar esse dinheiro para pagar a dívida dos hospitais, é um erro clamoroso, porque não vai resolver o problema. É preciso entender, hoje perguntado no programa de manhã no Bom Dia Rio, o repórter, jornalista perguntava ao Messina, por que vocês não resolveram fazer isso então logo no início do ano? Ele não pôde responder por quê. Sabe por quê? Porque eles passaram 2 anos, segundo dizia a Secretaria de Fazenda, com uma secretaria que não fazia isso, que o Messina resolveu ser o secretário para fazer. Por que isso não foi feito antes? Porque os técnicos, os profissionais da saúde, sabem que esse não é o caminho, que esse caminho está errado. Não é esse o caminho. O caminho é reduzir os contratos com o OS, o caminho é fiscalizar melhor, o caminho é impedir que isso aconteça. Agora, por quê? Tanto prestígio para essas organizações sociais? Por que o IABAS fala como fala, o que quer falar e o que faz? Por que o Viva Rio faz o que faz? Por que essas OS, a SPDM faz o que quis? Por que foi tão difícil? Os senhores não imaginam a luta que foi para provar no governo anterior que a Biotech roubava dinheiro no Pedro II e a prefeitura da época ainda deu um segundo hospital para eles roubarem mais. Deu o hospital Ronaldo Gazola para eles fazerem isso. Então, senhores, nós precisamos entender que este caminho não é o caminho correto. E os números técnicos têm que ser ditos. Botaram na boca do prefeito Crivella algo que não tem sustentação. A Barra da Tijuca tem que entender o seguinte, aquilo é uma área programática, com 600 mil habitantes. A área programática onde está a Barra da Tijuca não é só a Barra da Tijuca, chama-se Área de Planejamento 4, composta dos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Vargens. Esta área tem, exatamente segundo os dados da Secretaria de Saúde, 909 mil habitantes. Nesta área existiam 130 equipes de saúde da família com uma cobertura de 49%. Ou seja, a cobertura nessa área já é baixa, 49%. Já estaria contemplada a ideia de que muita gente ali não usa a saúde da família, não usa o serviço público, o que é um erro. Porque o morador da Barra, quando bate com o carro, o filho do morador da Barra que é atropelado, vai gastar o dinheiro do SUS no Hospital Lourenço Jorge. Então não é verdade isso. O que acontece? Se separarmos esses bairros, a Barra da Tijuca só tem uma clínica da família, a clínica da família José Souza Herdi.
Essa clínica tem 3 equipes de saúde da família. Cada uma dessas equipes é responsável por 3.000 pacientes para serem atendidos. Como é que eu posso dizer que 3.000 pacientes, 3.000 pessoas por equipe? A cobertura, então, da Barra da Tijuca, que a saúde da família faz, são 9.000 pessoas. Se tem uma população, em 2010, que não é mais essa, de 310 mil habitantes, como é que eu vou dizer que a Barra tem 100% de cobertura? Isso não é verdade, botaram uma coisa errada na boca do prefeito. O prefeito não tem obrigação de saber isso. Quem tem obrigação é a Secretaria de Saúde, e não é o seu Messina. A Secretaria de Saúde é que tem que se impor, dizer o que é verdade, o que está acontecendo. A Secretaria de Saúde vai ter que dizer aqui para nós por que no ano passado disse que o orçamento de 5.400 não dava, precisava de mais. E aí a Comissão de Finanças e as outras comissões fizeram uma série de emendas, aumentando o orçamento para 6 bilhões de reais. Ninguém fez da cabeça de cada um. Foi a Secretaria que esteve aqui e disse isso, que aquele orçamento mandado pela Fazenda não era o orçamento que eles queriam. Então nós estamos precisando que a Prefeitura entenda. Nós não queremos que as coisas piorem cada vez mais. Nós sabemos da dificuldade de arrecadação, é verdade. Nós sabemos que o prefeito anterior deixou um peso enorme, que foi denunciado na época, quando mudou o governo, logo em fevereiro aqui foi denunciado, os 400 milhões da municipalização política dos 2 hospitais e as equipes da saúde da família que foram abertas. Então, não adianta adorar a pílula, não adianta fazer essas coisas dessa maneira. Eu queria dizer para os senhores que eu espero que na próxima terça-feira a Secretaria de Saúde fale. Eu não quero saber do posto Ipiranga falando aqui, eu quero saber da Secretaria de Saúde. O posto Ipiranga fala para o prefeito o que ele quiser, mas aqui quem tem que apresentar os cortes, quem tem que apresentar a opção e o planejamento é a Secretaria Municipal de Saúde. O doutor Messina, o primeiro-ministro, tem o direito, como secretário da Casa Civil, de discutir o assunto. Mas a técnica vai ter que ser dita pelo pessoal da saúde. Muito obrigado, vereador. Deixei 3 minutos, desculpa. Não tendo o orador utilizado todo o tempo destinado, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Daniel Martins, que dispõe apenas de 3 minutos. Senhora Presidente, serei breve. O que me traz aqui, obviamente, são as questões hoje que nós estamos vendo na saúde, os cortes sendo feitos, o prefeito Marcelo Crivella tendo que fazer esses cortes devido ao absurdo que foi feito na gestão passada, quando municipalizou o Albert Schweitzer, o Rocha Faria. Em janeiro do ano que vem, completam 3 anos. Exatamente no dia 7 e 11 de janeiro, esses 2 hospitais foram municipalizados. Um custo de 500 milhões anuais custou para o Rio de Janeiro a municipalização desses hospitais. Aproveitando esse momento, parabenizando as eleições que sucederam a governadora, a presidente, pedir muito ao nosso futuro governador, Wilson Witzel, que reassuma esses hospitais, que reassuma o Albert Schweitzer e Rocha Faria. O prefeito honrou até o momento e vai honrar até o final desse ano o compromisso com o governador Luiz Fernando Pezão, ajudando na recuperação econômica desse estado e manteve a municipalização desses hospitais. Mas é importante que a partir de 2019, o futuro governador Wilson Witzel assuma também os seus compromissos com esse município e que nos ajude, leve de volta para o estado e cuide desses hospitais. Também ao futuro presidente Jair Bolsonaro, que cuide dos hospitais públicos federais. Acho que se todos fizerem o dever de casa, governo federal, estadual, municipal, quem ganha é o Rio de Janeiro. Então, senhora presidente, não quero me alongar, mas a minha fala é essa, para que a partir de janeiro de 2019, o nosso governador eleito, Wilson Witzel, possa assumir a municipalização desses hospitais e possa reassumir, trazer de volta para o Estado e fazer com que essa verba destinada a esses hospitais possam ser empregados nesses hospitais, possam ser empregados no Rio de Janeiro e que não tenhamos mais que cortar na carne, como foi feito agora na atenção básica. Obrigado, senhora presidente, que Deus nos abençoe.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Ottoni de Paula, que requer à mesa diretora a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, o PL 750 de 2018, que permite que veículos a serviço de concessionárias de serviços de utilidade pública gozem de livre parada e estacionamento nos locais de prestação de serviços no território do município, na forma que menciona, e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 750 de 2018, de autoria do vereador Ottoni de Paula, que permite que veículos a serviço de concessionárias de serviços de utilidade pública gozem de livre parada e estacionamento nos locais de prestação de serviços no território do município, na forma que menciona, e dá outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Daniel Martins. Pela constitucionalidade, senhora presidente. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito, convido o vereador Felipe Michel. Não? Ok. Luiz Carlos Ramos Filho. Parecer favorável. Parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador Valceasa. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão e em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Pela ordem, o vereador Zico. Presidente, a todos aqui presentes, uma boa tarde. Só fazendo um alerta aqui, a gente já vem alertando a SEDAI há muito tempo, até pedimos informações, uma investigação, uma pesquisa naqueles tubos da nossa região lá da Zona Oeste, e agora, nesse momento, acaba de estourar mais uma elevatória, mais uma adutora, lá na Estrada do Lameirão, na Guandumirim, Estrada do Mendanha. Estourou mês passado no Lameirão, só na Estrada do Lameirão e Santíssimo, já estourou 5 vezes. Na Estrada do Mendanha, já estourou 3 vezes. Na estrada ali ao lado do Guaracamp, já estourou 3 vezes. Graças a Deus, até agora não aconteceu uma catástrofe. Mas do jeito que a coisa vai, se não tiver uma atitude emergencial, uma atitude firme do governo do Estado, vai acontecer uma catástrofe. Por quê? Essa tubulação, ela passa dentro da Carobinha, ela passa na Vila Kennedy, ela vai cortando a cidade toda. E essa tubulação, ela já deve estar com problema, ela já deve estar toda estourada, toda danificada. Nossa. E a gente queria pedir que todos ajudassem, porque é uma causa de todos, porque vidas que vão ser ceifadas ali. Tá, gente? Obrigado, é um alerta que a gente está dando aqui. Tá? Obrigado pela sua oportunidade, fiquem com Deus. Obrigada, vereador. Em tramitação especial em regime de urgência e prioridade, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, em primeira sessão. Projeto de lei número 999 de 2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 93 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019.
Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o quórum de maioria absoluta, redação do vencido em votação. Projeto de lei número 1356-A de 2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que tomba por interesse histórico e cultural o Rio Carioca. Em votação. Os painéis encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Antônio de Paulo. Senhor presidente, eu quero, nesta tarde, cumprimentar o presidente Jair Messias Bolsonaro pela escolha do primeiro nazista que vai ocupar um dos seus ministérios, que é o astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado declaração de voto, no senhor ITA, presidente, depois. e que já aceitou ser ministro de Ciências e Tecnologia de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, o primeiro nazista já tomou posse e, a partir do ano que vem, nós teremos um representante da NASA no ministério de Jair Bolsonaro. Parabéns
ao... Declaração de voto, senhor presidente. Ao nazista Dr. Marcos. Eu queria declarar voto do projeto anterior, senhor presidente. Pois não, vereador. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos vereadores pela aprovação do tombamento do Rio Carioca, esse rio simbólico que resgata a tradição e a história da nossa cidade. Lembrando que o próprio Estado já fez o tombamento dele baseado neste projeto que demorou a ser tramitado na casa, mas foi aprovado, senhor presidente. Então, queria agradecer aos vereadores pela aprovação e aqui, juntando com o que o vereador estava falando aqui agora, eu acho excelente que se nomeie um astronauta, já que o país está indo para o espaço. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 435/2017, de autoria do vereador Renato Cinco, que regulamenta o fechamento ou transferência de turmas do ensino público fundamental no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 565/2017, autoria da vereadora Rosa Fernandes, que altera o dispositivo da Lei 3005 de 2000, considerada de interesse cultural, social e turístico para o município, a Babilônia Feira Hippie e da outras providências. A matéria está em votação, exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como vota a querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Pela ordem. Encerrada a votação. Votaram sim 33 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado e retornará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje provavelmente muitos de nós assistimos pelos telejornais da TV Globo as ações do primeiro-ministro Paulo Messina. E foi muito grave o que aconteceu hoje na Clínica da Família de Vila Cosmos. Não cabe ao secretário da Casa Civil assediar diretores de Clínica da Família e ameaçar de demissão médicos. As OSs têm contrato com a Prefeitura, cabe a ele zelar para que os contratos sejam cumpridos. Mas numa prática de assédio moral inaceitável na administração pública e de prática antissindical, já que vários desses profissionais estão sim construindo uma greve contra a OS que não pagam, porque
não tem o salário pago regularmente, não cabe a um secretário da Casa Civil se deslocar e começar a fazer este papel de assédio moral e político desta forma. Não é este o papel de um agente público e é inaceitável. Eu que estive ao lado de vários desses trabalhadores no ato ontem, até o Ministério Público e a Defensoria Pública, continuarei do lado daqueles que não estão recebendo. A bancada do pessoal aqui sempre foi crítica à questão das organizações sociais. Sempre denunciamos que era um engodo, que escoava dinheiro público e não atendia a população. Mas agora não é possível que, diante de trabalhadores sem salários, o secretário da Casa Civil faça esse papel antissindical e de assédio moral. Esses servidores que estarão agora à tarde em assembleia decidindo pela ampliação e continuação da greve, precisam e merecem ser respeitados. E aos demais vereadores, importantíssima nossa presença na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, na audiência que vai discutir o orçamento da saúde para o próximo ano e os problemas que a nossa população está enfrentando nesse momento com o corte das equipes de saúde da família. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 526, 2017, de autoria do vereador Valdo Ciasa, que dispõe sobre a fixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias. Em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores de requerimento de autoria do vereador Eliseu Kessler, que requer inversão da pauta para que o projeto de lei 868/2018 seja apreciado logo após o projeto de lei 526. 868. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Tarcísio Mota. Pedido de inversão de pauta. Retirado o pedido pelo vereador Tarcísio Mota. É o 30º da pauta da ordem do dia. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 868/2018, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui o passeio ciclístico nas comunidades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Cruz, a ser realizado no terceiro domingo do mês de junho, no calendário oficial consolidado pela Lei 5.146. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, é só para lembrar a todos os vereadores, já mandei um ofício para Vossa Excelência, para comunicar a todos os demais colegas que na próxima semana, na quarta-feira, às 14 horas, no auditório aqui dessa casa, fazer o debate público sobre a questão da legislação sobre os canudos. Então, quem puder estar presente, vamos trazer todas as pessoas interessadas no tema, membros da sociedade civil organizada, como todo, para poder participar e debater o que será melhor para a nossa cidade e para o morador dela. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 404/2017, de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que proíbe a venda de dispositivos microeletrônicos e aparelhos celulares pelo comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. O projeto recebe emenda de número 2 de autoria das comissões, de autoria das comissões. Os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presidência propõe a votação em bloco das emendas 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação, o bloco de emendas, que exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Como voto, senhores vereadores? Está em votação o bloco de emendas 1 e 2. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores. Como vota a vereadora Verônica Costa, sim 28. Em votação, o projeto assim emendado. Matéria exige quórum, maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores, não nenhum. Passa a matéria seguinte. Requerimento de autoria da vereadora Tereza Berger, que requer inversão da pauta, de forma que o projeto de lei 2079, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de semáforos com temporizador nas vias de circulação dos BRTs e da outra providência, seja apreciado logo após o PL 404. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem que pegar nominal, porque não houve quórum. Considerando de que na votação anterior não houve quórum para deliberar, o requerimento eu submeto à deliberação, à votação nominal dos senhores vereadores. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Lembrando que está em votação é o requerimento de inversão de pauta. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Questão de ordem, presidente. Votaram sim 20 senhores vereadores, pedido regimentalmente votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, o microfone está funcionando? Não? Está funcionando? Senhor presidente, eu venho aqui fazer mais uma lembrança, Vossa Excelência. Nós aprovamos uma resolução em junho de 2015, 16, 17, 18. 3 anos de aprovação da resolução 1334, que dispõe sobre a utilização da tradução para Libras nas audiências públicas, solenidades e nas transmissões da TV Câmara promovidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 3 anos, presidente. Esta é uma definição que a mesa diretora tem que dar conta dela, porque foi em junho de 2015, e nós que lidamos com a questão da comunicação e que nos encontramos a todo momento em debates públicos com as pessoas que são surdas, mudas, elas vêm nos cobrando muito. O INES tem nos cobrado isso. Essa foi uma proposta construída coletivamente junto a essa comunidade, e venho solicitar a Vossa Excelência que tome a devida providência, na próxima reunião da mesa diretora, coloque isso como ponto de pauta. É a resolução 1334, de 30 de junho de 2015. Semana que vem, depois da reunião da mesa diretora, acho que não vou precisar de lembrar a Vossa Excelência, não, vai tratar desse assunto na próxima reunião. Muito obrigado. Com certeza, Vossa Excelência tem toda a razão. Retorna ao projeto anterior? Não.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 437/2017, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre o transporte turístico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria se escolhe maioria absoluta, votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não nenhum. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E a terceira votação sem quórum para deliberação, portanto, a sessão não pode ter prosseguimento. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.